Olá, cinéfilos, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson. E eu sou o Aleph. E hoje trazemos para vocês Rei dos Reis. Esse filme que acabou de lançar, lançou nessa quinta-feira. Hoje estamos gravando no sábado, esperando que vai lançar rapidinho para vocês. E mais um filme cristão e mais um filme da Angel Studios. E aproveitando a Semana Santa e o feriado de Páscoa, a Angel Studios lançou esse filme que já está fazendo uma certa bilheteria. Será que esse filme realmente está valendo a pena assistir e é um filme que adapta bem a história de Jesus Cristo? Temos visto que aqui no canal, alguns dos filmes que vocês mais gostam são filmes cristãos e são filmes da Angel Studios. Então, trazendo o gosto de vocês, trazemos mais um filme assim. E espero que vocês gostem, deem o like e se inscrevam aqui no canal. Bom, a gente sabe que a Angel Studios está numa crescente, né? Ainda mais nessa Semana Santa, esse feriado de Páscoa. E ele já vem trazendo filmes de grande sucesso. E principalmente o maior sucesso da Angel Studios aí é o The Chosen, né? Sim, que agora tá vindo para os cinemas também. Que também está nos cinemas agora, inclusive. A temporada quarta e quinta, né? Se eu não me engano. Então, assim, é uma empresa que está fazendo muito sucesso. E eles estão cada vez mais crescendo nisso. E agora eles aproveitaram para trazer um filme, dessa vez em animação. Algo que a gente não costuma ver em adaptações da história de Jesus Cristo. E assim, o que eu posso dizer é que o saldo foi muito positivo. Cara, eu também achei o saldo muito positivo e eu acho assim, vamos lá, pontos. A gente sabe que trazer uma história da Bíblia é uma tradução, basicamente, sabe? Você está trazendo de algo escrito para algo interpretado. E a gente sabe que isso é muito difícil, é muito complicado de se fazer, porque existem vários detalhes na Bíblia, vários micro detalhes que fazem muita diferença. E quando você interpreta isso, você pode, ou às vezes, trazer uma tonalidade um pouco diferente, trazer uma cor diferente, trazer um detalhe diferente. E eu acho isso muito difícil. Mas, entretanto, eu acho que a Angel Studios se saiu bem nesse filme, saiu com um saldo positivo, mas temos que fazer alguns pontos sobre isso e, no resumo, eu gostei bastante. E esse vídeo é um tipo de vídeo que a gente não sabe se a gente diz que vai ter spoilers ou não vai, porque ao mesmo tempo que ele adapta a história de Jesus Cristo, é uma história que todo mundo já conhece. Então, tipo assim, por que isso vai te levar a ver isso no cinema pelo fato de ser a mesma história contada várias vezes? Porque eu acho que aqui é o diferencial, eles fazem de uma forma diferente. Por quê? O filme é para criança, é um filme infantil. Mas que ele não consegue só apenas ser infantil. Não é Minecraft. Então, assim, é um filme que ele consegue ser infantil, mas consegue abranger todas as áreas, todos os públicos. E é um filme que, tipo assim, apesar de ser animação, ele consegue ter mais liberdade criativa para momentos que acontecem dentro da história da Bíblia. E, consequentemente, isso faz com que te toque mais, ou te deixe mais emocionante, ou te deixe isso mais tenso. E a animação te propõe a liberdade necessária para fazer isso acontecer, como momentos que Jesus anda na água. Claro que você, é como a gente estava falando ontem, né? É um negócio que você consegue ver em live action, mas pelo fato de ser animação, você consegue deixar aquilo tudo mais épico, tudo mais grandioso, ou tudo mais simples e tudo mais enriquecido. É isso que a animação consegue fazer. E nesse filme é exatamente isso que acontece. Eu concordo, eu acho que o fato de ser animação, diminui a estranheza em algumas áreas, que, claro, nós acreditamos que realmente aconteceu, muita gente que está assistindo o vídeo também acredita que isso aconteceu, mas mesmo assim, às vezes é um pouco difícil o cérebro da gente adaptar quando a gente está vendo aquilo em live action. Mas agora em animação parece que é mais fluido para o cérebro da gente se acostumar com essas mesmas informações. Eu acho que é interessante isso, realmente é um filme infantil, e eu acho que ele passa isso já ali nos primeiros detalhes, e por isso ele é mais brando em algumas informações. Tipo, quando estão furando a costela de Jesus, não mostra isso, não mostra também alguns feitos que Jesus fez ou deixou de fazer. Eu acho que justamente por causa disso, eles não querem dar esse choque na criança, mas mesmo assim eles passam alguns detalhes, por exemplo, Jesus ele sendo açoitado, sabe? Apareceu que morreu, mas não foi tão violenta a morte de Jesus. Ele sendo açoitado ali, dava pra ver que estavam açoitando ele, mas tipo, ele tava atrás de uma pedra, então tipo, não dava pra ver. Tem esses detalhes com cuidado para as crianças, mas isso não tira a magia do filme, sabe? E assim, vale lembrar que esse filme tem cerca de 1h30, 1h40. Então nem tudo ele deu para contar toda a história, porque é muita coisa para contar nesse pouco tempo. Então realmente tem coisas que não aconteceram, mas eles focam nos principais momentos da vida de Jesus Cristo. E assim,
Uma coisa que eu acho interessante é que, se você for analisar essa história, você não vai ver que é tão para criança assim. Porque tem momentos que é muito pesado nessa história. Mas esse filme, ele consegue fazer de uma forma em que dá para se adaptar para criança. Como a parte que você acabou de falar, tem a parte também quando o Pedro corta a orelha lá do cara lá que vai prender Jesus, por exemplo. Aí, tipo assim, ele fica com a mão aqui, ele meio que esconde, não dá para ver que arrancou a orelha, mas aí ele faz um milagre, aí o cara tira assim, a orelha voltou, entendeu? Tipo assim, são pequenos detalhes que você percebe que, tipo assim, beleza, os caras, tipo assim, maneiraram nessa questão, porque de fato é um filme pra criança, mas ao mesmo tempo você entende o peso daquela situação, sabe? Então, assim, eu acho que isso foi bem colocado no filme, e mesmo não tendo aquela violência gráfica e tal, daquela forma que Jesus sofreu, é um momento que a gente ainda consegue entender que, apesar de ser um filme para criança, é um momento que você percebe que é um momento pesado do filme, é um momento de sofrimento do personagem. Uma coisa também que eu achei legal, que você falou que as informações elas tinham que ser passadas em um curto período de tempo, e é uma história muito grande para ser passada em curto período de tempo. Na Bíblia mesmo fala, olha, se a gente fosse contar tudo que Jesus fez, não teria livro suficiente, não teria pergaminho suficiente para tudo isso. Nesse filme eles cortaram muita informação, eles diminuíram muita coisa assim, e eu achei interessante como eles fizeram para lembrar o que foi feito antes e o que foi feito o que tinha sido feito antes, assim. Porque como é aquele recorte de temporal, sabe? Algumas coisas que eram feitas antes, tipo assim, o que é a Páscoa? Como o pecado entrou no mundo? Eles traziam um estilo diferente de desenho. E eu achei, era um frame rate diferente, era um tipo de desenho diferente, e eu achei muito interessante da maneira que eles trouxeram isso, sabe? Foi tipo um apanhadinho assim, por exemplo, a história de Moisés ali, as pragas do Egito, assim, tipo em 1 minuto e meio. E assim, além disso também, tem uma parte muito interessante nesse filme, tá no segundo trailer aí, uma coisa que, oh meu Deus, é um spoiler muito grande. Mas assim, o filme, ele conta, um personagem, que é o pai de um menino, que tá contando a história de Jesus pro menino. E aí, o que acontece nesse filme? Tem muitas inserções aqui da história que eles acrescentam um menino dentro da história. Claro, não ele participando, mas é como se eu estivesse imaginando aquele momento. E eu acho isso um toque muito legal nesse filme, que dá imersão pro menino pela forma que ele tá entendendo, e também, tipo assim, isso vai acarretar lá no final do filme também, o arco, digamos assim, meio que o arco do personagem. Como é que seja muito bobo, muito bobinho o arco dele, você nota que tem uma mudança do início pro final desse menino. E essa inserção é muito importante que tem nesse filme, sabe? Eu gostei demais. Talvez é o ponto mais forte desse filme, assim. Eu também queria comentar que eu achei também muito inteligente e muito bonito dessa maneira que a história é contada, porque não é como se eu estivesse contando a história pra gente, é como se eu estivesse contando a história pro menino. E, por exemplo, os pais já contaram uma historinha, ou então a história de Jesus, ou então quando, sei lá, a história de Jesus era contada na escolinha de criança, sabe? Isso é lembrado pra gente e fica assim na memória afetiva. E aí, quando ele vai contando a história pro menino, né? E as poucas interações, sabe? O menino ambientado ali, e aí você traz lembranças, como você falou, isso é muito bonito. Isso é muito mágico pra criança tipo, você admira isso, sabe? E assim, esse filme é uma crescente, porque ele começa lá embaixo, porque realmente, pra mim, a pior parte do filme é o início desse filme, isso os 20 minutos ali, que é onde tem relação com o menino, com o pai, o menino fica chateado, ele vai lá contar uma história. Essa parte é um pouquinho, assim, bobo demais, infantil demais, é uma coisa que incomoda. Mas depois, esse filme vai crescendo de uma forma absurda, sabe? A criança tem o arco redentivo dela, né? Jesus tem um arco de redenção da humanidade, a história do herói, a primeira história do herói. E o filme também tem essa história de redenção, porque começa, meu amigo. Eu acho que eu tô um pouco traumatizada o último vídeo da gente foi Minecraft. Penúltimo, né? Penúltimo. Penúltimo vídeo da gente foi Minecraft. E, cara, esse é um filme que ele foi feito para crianças. E aí quando começou ali aquele menino, e ele começou enchendo o saco, meu amigo do céu. E eu, meu Deus do céu. E começou e eu pensei assim, pô, será que vai ser mais um filme chato? Mas não foi, sabe? Eu acho que essa foi a pior parte do filme. É uma parte que realmente é um pouco chata, mas depois que ele começa, ele vai engrenando a história de uma parte, Sim. de uma forma impressionante. E detalhe, quando o filme começa a contar a história, ele explica de uma forma muito didática pro menino.
Mas certo ponto você começa a pensar que esse filme vai ser mais uma aula do que um filme. E aí você fica com esse pensamento, mas não é isso que acontece. O filme consegue balancear isso de uma forma muito legal. A forma explicativa e a forma como o menino entra na história, como ele consegue ver aquilo e como ele consegue imaginar aquilo diante dos seus próprios olhos. Então, o filme consegue fazer esse balanceamento muito legal. E assim, cara, sinceramente, se for pra finalizar aqui, é um filme que vale muito a pena você assistir. Cara, vai no cinema. Eu acho que vale muito a pena. Pra mim é um filme que é 9 de 10. E ele só não é 10 de 10 porque por causa desse início desse filme, que realmente me incomoda. Mas assim, cara, é um filme que pra mim vale a pena muito. É um filme tocante. É um filme que vai te emocionar, meu irmão. Apesar de ser animação, apesar de ser pra criança, esse filme vai te emocionar. Pode ter certeza disso. Eu vi muita gente no cinema fazendo e É tal. verdade. Tem muito marmanjo aí, inclusive, não foi criança não, tá? Foi marmanjo aí, e olhando pra cima e tal. Então, assim, se você se você é muito emotivo, assim como eu, você vai chorar nesse filme. Ou você vai segurar muito pra não chorar. Então, assim, cara, por mim, vá assistir que vale muito a pena, velho. O filme trata sobre religião, então nunca vai agradar a todos os públicos. E assim, como eu falei, é muito difícil retratar algo histórico. E quando se trata da Bíblia, meu amigo, aí que o negócio, aí que o caldo entorna de verdade. Então, ele é 100% preciso? Não é. E você não vai encontrar um filme que seja 100% preciso. Você vai encontrar incongruências, inclusive aconselho, leia a Bíblia e veja as incongruências que, tipo, tem algumas, você percebe que algumas coisas eles trocam ali, tipo, não seguem a ordem cronológica ali, ele pegou uma parte e jogou ali meio pro final, pra dar essa crescente na história, você vê que ele é mais brando em algumas coisas, algumas falas de Jesus, e tem essas pequenas incongruências, né, mas ok, tipo, como eu falei, é muito difícil você retratar tudo, e, cara, é um livro que está sendo estudado há 2000 anos, a gente ouve essa história desde que somos crianças, e a gente ouve e ouve novamente, e lê, e relê e recebe vários conteúdos disso, podcasts, enfim, pregações. Aí o cara vai na missa e ouve a missa e é muito conteúdo. Então, alguma hora você vai dizer assim, foi bem assim. Mas eu já fui esse cara que reclamou muito de obras cinematográficas e dizia assim, cara, mas essa vírgula não tá aqui, essa vírgula tá pro lado de lá. Mas hoje eu encaro isso de uma maneira diferente e toda adaptação de livro, ela tem algum erro ali que ou não tava no livro, ou foi diferente do livro e uma adaptação, mas como eu falei, o saldo pra mim é bem positivo. E tão positivo que eu acho que eu daria nota pra esse filme, assim, uns 8,5, sabe? 8,5. Assim, tranquilo, tranquilo. Ele é um filme que foi feito pra criança, mas tranquilamente dá pra você levar toda a família pra assistir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? A gente correu atrás também de ver esse filme, de gravar aqui pra vocês, porque primeiro é um filme cristão, e a gente é cristão, a gente queria ver também essa história de uma forma contada diferente que a animação, e também porque vocês deram muito apoio quando a gente gravou filme cristão aqui no canal, principalmente o A Forja, né? Que é um vídeo que é o maior sucesso do nosso canal disparado. Então, a gente agradece muito a vocês por isso e a gente também pensou isso por vocês. Então, se possível, vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, deixar um comentário, ajuda demais a gente continuar esse trabalho. E também, se você quiser, acesse nosso link na descrição que vai levar nossos canais parceiros e nossas redes sociais. E é isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like, se inscrever e acompanhem mais vídeos dessa maneira. A gente tem vídeo da Forja, a gente tem vídeo do Som da Liberdade Som lá. da Liberdade. Não é tão cristão assim, mas é parecido ali. Angel É Angel também, Studios. e incrível. Incrível mesmo. Então é isso, galera. Valeu, valeu.